Agora sim a gente vai mudar aqui bastante o, o exemplo, né? Que a gente estava falando lá do exemplo dos estudantes nos quartos. A gente vai falar vamos ver uma situação um pouquinho mais adequada, talvez, para falar de equilíbrio de mercado, tá? Então a gente está falando assim que a gente vai ter um conjunto de vendedores. Novamente, você pensa que a gente está trabalhando com os grafos bipartidos, tá? Então na esquerda estão os vendedores, tá? A gente só para ficar um pouquinho mais concreta nessa discussão aqui, vamos supor que eles estão vendendo casas, tá bom? E no conjunto da direita a gente tem os compradores. Então tem os vendedores e aqui a gente tem os compradores, tá? E aí, um comprador J, que está aqui nesse conjunto, ele para um determinado item I, ele tem uma valoração VIJ, tá? Então, VIJ é a valoração que o item I tem pro comprador J, tá? É igual aquele negócio do valor verdadeiro que a gente estava falando lá nos leilões, né? Então, assim, é o quanto que você quer, né? O quanto que eu sou o J, o comprador J, quanto que eu quero aquele item I, né? Esse é o meu VIJ, tá? Pelo lado dos vendedores, o vendedor I coloca o seu item à venda pelo preço de PI, que é maior do que zero, tá? Então ele vai colocar um preço aqui para esse item aqui, certo? A gente vai chamar de PI. E qual que é o payoff do comprador? Então vamos supor que ele resolveu comprar, né? Resolveu comprar o item I, né? Claro que tem vários outros itens aqui, tem vários outros compradores aqui, mas vamos dizer que ele resolveu comprar, então o payoff dele vai ser a valoração dele menos o preço do item, certo? Tá? Isso daqui. Como sempre, os compradores o que eles querem é maximizar esse payoff, né? Então eles querem o que maximiza aí essa diferença, né? Diferença do que eles, da valoração deles menos o quanto que estão cobrando, tá? A gente vai assumir aqui também se isso daqui for menor do que zero, então o comprador prefere não comprar. Aí o payoff vai ser zero, tá? Então, o que é isso daqui? Isso daqui é tipo assim, o cara está cobrando mais do que o vendedor está cobrando mais do que o comprador está disposto a pagar, né? Se preferir ver assim, né? Isso daqui vai ficar assim, tipo VIJ menor do que P de I, tá? Então, a valoração é menor do que o preço do item. Então, aí tá, o comprador não vai querer comprar, né? Tá? Aí o payoff dele é zero. Tá? O payoff é zero. E aí, de acordo com esses preços aí, que a gente vai ter diversos preços aqui, né? Um comprador ele tem o que a gente chama de os vendedores preferidos, tá? Que são aqueles que maximizam o seu payoff. Então, por exemplo, eu sou um comprador, eu vou olhar lá o preço de diversos itens, certo? Diversas casas que eu quero comprar. Tem algumas casas que eu pego e falo assim, putz, essa casa tá cara demais para mim, eu não vou comprar, tá? Tem outras casas que estão bem baratinhas, mas também a minha valoração em cima daquelas casas é que eu não gosto muito delas. Então o meu VIJ vai ser baixo, tá? Mas talvez tenha algumas que empatem ali, né? Tipo assim, se você for olhar o payoff, né? Que é a valoração menos o preço que está sendo cobrado, vamos dizer que você tem vários empates ali. Então esses vão ser os meus vendedores preferidos, né? Faz sentido, tá? Então tá, ó. Vamos aqui colocar, vamos pegar um exemplo aqui. Então, se vocês pararem para pensar, olhar essas valorações aqui, essa situação, era exatamente aquela dos quartos lá. Os valores aqui eles são os mesmos. Na verdade, não tá bem igualzinha. Agora que eu estou vendo aqui, antes aqui era 2 e aqui acho que era 4. Mas enfim, é quase igual. Tá? Só que agora eu tô com essa ideia de botar preço. Tá? Então, vamos supor aí, tá? Não vamos primeiro, nem vamos discutir como que os vendedores colocaram preço, mas vamos supor que eles já colocaram os preços e que assim, o preço da casa A é 5, o preço da casa B é 2 e o preço da casa C é 0. Tá? É, e aí, e aí você tem que meio que tipo assim calcular quanto que é o payoff, porque olha só, aqui eu estou mostrando as valorações.
tá? Mas os payoffs, a gente podia até colocar uma outra coluna aqui e calcular os payoffs. Então, o comprador X, ele valora a casa A com 12, só que o preço é 5. Então, o payoff seria 7, tá? Para a casa B, a valoração é 4, só que estão cobrando 2. Então, o payoff seria 4 menos 2, que é 2. E para a casa C, ele tem a valoração de 2, só que estão cobrando 0, então 2 menos 0 dá 0. Então, esses 3 valores aqui seriam os payoffs, tá? Esses 3 valores seriam os payoffs do comprador X, né? Supondo que os preços são esses preços aqui, certo? E aí a gente faz a mesma coisa para os outros aqui, ó. Então, o Y, ele está disposto a pagar 8 pela primeira casa, mas estão cobrando 5, então o payoff seria 3, tá? Ele está disposto a pagar 7 pela segunda casa, mas estão cobrando 2, então o payoff seria 5. E ele está disposto a pagar 6 pela terceira casa, mas estão cobrando 0, então o payoff é 6. E para o último, como é que a gente faz? Então vai ser 7 menos 5, que dá 2. 5 menos 2, que dá 3. E 2 menos 0, que dá 2. Certo? E aí agora sim, como é que você, comprador, vai decidir qual casa que você quer? Você vai decidir pelo payoff, né? Tá? Então aí você vê, ó, por exemplo, o comprador X, ele prefere a casa 7. Desculpa, ele prefere o payoff de 7, que quer maximizar o payoff. Ele vai preferir a casa A. O Y vai preferir o 6 aqui e o Z vai preferir o 3, tá? Então, se você fosse conectar, o X ele vai preferir a casa A, o Y vai preferir a casa C e o Z vai preferir a casa B, tá? Então, quem que é o vendedor, né? Que a gente tinha falado, o vendedor preferido. O vendedor preferido do X é o A. O vendedor preferido do Y é o C e o vendedor preferido do Z é o B, tá? E a gente montou esse grafinho aqui, ó. Tem um grafinho aqui, né? Tem um grafo. Esse grafo a gente monta baseado aqui nas atribuições, nas melhores atribuições, nas atribuições preferidas, tá? Então, assim, se esse conjunto de preços aqui fosse diferente, tá? Os payoffs seriam diferentes e, por consequência, esse grafo dos vendedores preferidos seria completamente diferente também, tá? Que fique claro isso daí. Então, ó, para outro conjunto de preços, a atribuição do gráfico poderia mudar, que foi isso que eu acabei de falar, tá? Então, um conjunto de preços é de equilíbrio de mercado. Agora, isso daqui é uma definição, tá? Então, um conjunto de preços. Eu estou falando dos preços, tá? Então, esses preços aqui, ó. Eu vou falar assim, esses preços são preços de equilíbrio de mercado se acontece o quê? Se o grafo dos vendedores preferidos tem um emparelhamento perfeito, tá? Então, olha aqui, ó. Esse conjunto de preços, o 5, o 2 e o 0, é um conjunto de preços em equilíbrio de mercado? O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver esse grafo aqui, ó. Esse grafo dos vendedores preferidos. Tem um emparelhamento perfeito aqui? Tenho. Na verdade, né? Tá bem claro aqui, né? Não tem nem o que falar aqui. O X tá com o A, o Y tá com o C e o Z tá com o B, tá? Tá aqui o emparelhamento perfeito. Então, isso daí esse conjunto de preços é um preço de equilíbrio de mercado. Tá bom? Qual que é a ideia, né? A ideia é que você, na verdade, você conseguiu, assim, tipo, equilibrar o mercado, né? Por quê? Porque você botou que cada um prefere um cara diferente, né? O X vai preferir o A, o Y vai preferir o C e o Z vai preferir o B. Ninguém está competindo, tá? Então você equilibrou a situação só pelo fato de colocar preços que fazem sentido ali para você fazer esse equilíbrio, tá? Por isso que é esse daí, equilíbrio de mercado, tá? Então tá, a figura B, acho que isso eu já comentei, ela tem uma propriedade boa, né? A figura B é essa daqui que eu estou mostrando aqui, né? Tá? Ela tem uma propriedade boa. Se cada comprador quer a casa que mais gosta, então cada comprador fica com uma casa diferente, né? Tá? Então, ó, de alguma forma, né, meio mágica por enquanto, os preços resolveram perfeitamente a disputa pelas casas.
Então a gente equilibrou o mercado, né? Então, por isso é o termo equilíbrio de mercado, que vem do fato que cada casa é comprada por um comprador diferente. Equilibrou o mercado. Os preços equilibraram o mercado. Tá? Uma outra situação aqui bem parecida, né? Assim, as valorações elas estão a mesma, tá? Os vendedores, os compradores estão o mesmo. Só que eu coloquei preços diferentes aqui, tá? E aí como é que fica aqui? Se a gente fosse calcular os payoffs, aqui ia dar assim, então, 10, 3 e 2, tá? Aqui os payoffs, aqui o payoff ia ser 6, 6 e 6. E aqui seria 5, 4 e 2, tá? Então, que nem eu fiz antes, né? Você pega aqui as valorações e diminui pelos preços, tá? E aí, quais são os vendedores preferidos? Então, do X é o 10. Do Y, do Y tem empate. Tem 6, 6 e 6. E do Z é o 5. Então, aí sim você constrói esse grafo aqui, ó. O X se conecta com o A, que é por causa do 10. O Y vai conectar com todos aqui, tá? E o Z vai conectar com o primeiro aqui, com o A também. Tá? Com o A. Então, você construiu aqui, né? Daí, assim, a gente fala, a pergunta é, esse conjunto de preços é um preço de equilíbrio de mercado? Como é que eu faço para responder isso? Bato o olho nesse grafo e vejo se tem um emparelhamento perfeito. Tem um emparelhamento perfeito aqui? Na verdade, não tem, né? Como é que eu posso provar isso para vocês? Como é que eu posso? A gente pode apresentar o tal do conjunto restrito. Olha só aqui, ó. Se eu pegar o conjunto do X e do Z, tá? O conjunto do X e do Z, os dois, a vizinhança deles é só o A, né? Só o A. Então você tem dois caras competindo por uma mesma casa. Então tá aqui um conjunto restrito, significa que eu não tenho emparelhamento perfeito, significa que esses preços aqui não foram bons o suficiente para você alcançar o equilíbrio, para você, né, deixar todo mundo querendo uma casa diferente, tá? E outro exemplo também, novamente, a única coisa que eu estou mudando aqui são os preços, tá? Então se a gente calcular aqui, baseado nesses preços, então eu vou ter aqui, ó, payoff. Os payoffs vão ser 9, 3 e 2, tá? Aí vai ser aqui 5, 6 e 6. E aqui vai ser 4, 4 e 2, tá? Então, o maior é o 9 para o X. Para o Y tem um empate, 6 e 6. E para o Z também tem um empate, tá? Então, daí você monta o grafo aqui, né? Conecta o X com o A. O Y você conecta com o B e com o C. E o Z você conecta com o A e com o B, tá? Por causa desses empates aí. Aí eu pergunto, esses preços aqui formam preços em equilíbrio de mercado? Para eu responder isso, o que eu tenho que fazer? Tem que ver se tem um emparelhamento perfeito. E, na verdade, você encontra um emparelhamento perfeito, ó. Aqui. Vamos fazer aqui. E aqui. Tá? Então, assim, essa não é uma situação muito ideal, porque, assim, o emparelhamento perfeito... Por que não é tão ideal? Porque, vou voltar aqui, né? O legal seria se sempre acontecesse assim, ó, na hora que eu monto o grafo, né, o emparelhamento já aparece de cara. Mas por conta daqueles empates que aconteceram, apareceu mais outras arestas aqui. E eu tenho que ir lá meio que encontrar aqui, né, esse emparelhamento, tá? Então, assim, existe um emparelhamento perfeito, mas os compradores precisam conversar entre si para decidir a melhor alocação, né, que já é uma coisa meio estranha, né? Você tem que, tipo assim, falar, vamos combinar aí sei lá, em vez do Z pegar o A, o Z tem que pegar o B. Né? Então tem que meio que... Então, a gente precisa de uma certa coordenação, tá? Coordenação. Lembra lá quando a gente falou de equilíbrio de Nash? A gente também falou dos jogos de coordenação, né? Que era assim, quando você tinha empate entre os equilíbrios,
você precisava às vezes coordenar ali, né, para fazer o desempate, né? Aqui é a mesma ideia, né? Você tem um empate, daí você precisa meio que de alguma forma meio que se coordenar, tá? Mas a gente também vai dizer que aquele, mesmo que tenha o fato de ter o equilíbrio, o fato de ter o emparelhamento perfeito já diz assim, é um conjunto de preços, né? A gente vai falar que isso daqui é um conjunto de preços que está em equilíbrio de mercado. Mesmo que o emparelhamento aqui a gente tem ainda que tem que dar um jeitinho para encontrar o emparelhamento. Então, assim, em alguns casos, o equilíbrio de mercado dessa forma, como dessa forma? Essa que você tem os empates ali, né? Você tem várias coisas ali, às vezes eles são inevitáveis. Tá? Inevitáveis. Então, um exemplo, se todos os compradores têm a mesma valoração para tudo, tá? Então, se todo mundo tem dá o mesmo valor para as coisas, então não existe uma forma de você cobrar preços lá que ele não vai desfazer, não vai descentralizar, vai continuar empatado, sabe? Então não tem casos que a gente vai ter que se contentar com isso mesmo. Tá? Então, no exemplo visto, existe uma forma de definir os preços para alcançar o equilíbrio de mercado. Tá? Por que eu sei que existe? Porque eu mostrei para vocês aqui. Ó. Esse daqui é uma forma, né, de encontrar. Mas tem até uma forma um pouco melhor que essa daqui. Tá? Então existe. Tá? Agora a minha pergunta é, será que existe, né, para qualquer exemplo? Será que isso sempre funciona? Tá? Então tem esse teorema aqui, né? Teorema, que eu chamei aqui de existência de equilíbrio de mercado. Ele diz assim, para qualquer conjunto de valorações dos compradores, existe sim um conjunto de preços de equilíbrio de mercado. Isso é muito legal, né? Você saber que sempre vai ter equilíbrio de mercado, tá? Então, essa propriedade está longe de ser óbvia, tá? Como é que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que mostrar um método para construir esses preços, tá? Porque, tipo assim, a princípio, você não tem preços lá, né? Ninguém sabe como cobrar. A gente tem que mostrar que tem um método para chegar nesses preços, né? E como consequência desse método, provar que os preços de equilíbrio sempre existem. Isso, vamos dizer, é quase que como se fosse a estratégia do que a gente precisa provar, tá? A gente ainda vai fazer isso no próximo vídeo, tá? Beleza, legal. Sabemos que sempre existe preço que vai chegar no equilíbrio, tá? E isso sempre vai resolver o problema de conflito nas compras. Muito legal, muito interessante. Agora, uma outra questão é assim, ó. Será que tais preços resultam em uma boa atribuição? Tá? O que significa uma boa atribuição? Tá? Eu estou pensando naquela história de a atribuição que se maximiza os valores. Né? A gente até chamou isso de ótimo social uma outra vez. Né? Então tem um outro teorema para isso daí. Tá? Tem um outro teorema, que é esse que eu chamei de otimalidade do equilíbrio de mercado. Ele diz assim, ó, para qualquer conjunto de preços de equilíbrio de mercado, então, supondo que os preços já estão colocados lá e já é preço de equilíbrio, já são os preços legais, né? Um emparelhamento perfeito no grafo de vendedores preferidos tem a valoração máxima total de qualquer atribuição possível de vendedores a compradores, tá? Então, beleza, você tem lá o teu grafo, né? Por exemplo, esse daqui, né? Isso daqui a gente já viu que é conjunto de preços que está em equilíbrio. Aí se eu pegar um emparelhamento, que nem eu peguei aqui, às vezes podia até ter mais de um, né? Mas assim, nesse caso eu acho que só vai ter um. Então, que é esse e esse, tá? Isso daqui vai ser a melhor forma que você pode juntar compradores com vendedores, tá? Eu vou esperar quando chegar ao ponto para dar um exemplo mais concreto, assim, para a gente entender, tá? Mas a gente também tem essa propriedade aí, que seria esse teorema aí. Então, nós temos dois grandes resultados, dois grandes teoremas na mão aí. O primeiro, sempre existe equilíbrio de mercado. Que maravilha, eu sempre vou conseguir chegar nesse equilíbrio, né? E depois,
Se você tem esse conjunto de preços que chega no equilíbrio de mercado, então o emparelhamento que você consegue lá, ele vai te dar a valoração máxima possível, né? Então, vamos dizer, de certa forma, na soma, todo mundo vai estar super feliz, tá? Então, a gente vai fazer isso aí nos próximos vídeos, a gente vai fazer a demonstração desses dois teoremas.